Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Me chamo Abel, como o Thaís já tinha apresentado, e vou falar um pouquinho sobre quem somos nós da Mega Pascoal antes de iniciar a palestra com o professor Tiago. Nós somos um grupo de pesquisa da UFRPE de Engenharia Civil e a gente desenvolve pesquisa na área de tecnologia do concreto e suas propriedades. E apresentamos anualmente no Congresso Brasileiro de Concreto, do Embracon. E nossa linha de pesquisa ela se divide basicamente em três ramos, que é de acordo com a equipe que a gente apresenta lá no Congresso, que é concreto leve de alto desempenho, concreto armado de alto desempenho e concreto colorido de alto desempenho. Então, o nosso ciclo de palestra ele vai se dar em temas que estejam correlacionados com esses temas que a gente costuma abordar. E o nosso tema de hoje é estrutura de concreto em situação de incêndio, que será ministrado pelo professor da Universidade Federal de Pernambuco, Tiago Anselmo. Professor Tiago, seja bem-vindo e tenha uma excelente apresentação. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa e agradecer também essa oportunidade de estarmos conversando aqui sobre segurança contra incêndio. Então, meus agradecimentos aí ao grupo do Mega Pascal, parabéns pela iniciativa, e estendo os agradecimentos e parabéns também ao curso de Engenharia Civil, a professora Simone, que fez o contato comigo, e à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, então meu objetivo hoje aqui, pessoal, é fazer um breve resumo, apresentar um pouco o que é que nós temos em termos para quem vai fazer um projeto na área de estruturas de concreto em situação de incêndio, dar uma ideia do que é que existe nessa área, ou seja, na parte de segurança contra incêndio e mais puxando para o lado do material concreto e de estruturas de concreto em situação de incêndio. Então, vou compartilhar alguns slides aqui que eu fiz para tentar nortear nossa apresentação. Rapidamente, uma breve apresentação. Meu nome é Tiago Anselmo, feito já foi mencionado. Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, onde lá realizo atividades de ensino, extensão e pesquisa na área de segurança contra incêndio. Atualmente estou como coordenador da graduação em Engenharia Civil, nessa instituição, e também estou como presidente da Associação Luso-Brasileira em Segurança contra Incêndio. Então, o primeiro ponto interessante dessa palestra que eu queria destacar é que nós temos uma associação internacional que tenta promover e incentivar o crescimento da cultura de segurança contra incêndio no Brasil, no espaço Brasil-Portugal. Eu gostaria de iniciar essa palestra, essa conversa nossa, fazendo uma pergunta, uma reflexão a respeito de incêndios, queria que a gente pensasse se incêndios acontecem. E aí mostro um incêndio recente que teve divulgação na mídia, que foi a da Grenfell Tower, na Inglaterra, e que resultou na morte aí de 79 pessoas e mais 78 feridos. Ou seja, um incêndio num edifício, numa edificação, e num país que tem uma cultura de segurança contra incêndio bem avançado, medidas de prevenção, treinamentos, etc. Então, vejo que mesmo com tudo isso, nós ainda temos problemas acontecendo com incêndios. Era um edifício de grande altura em Londres. E, recentemente, eu destaquei aqui também para a gente imaginar, pensar em termos de Brasil, também para ver que nós aqui também temos esse problema. Destaco 3 casos que ganharam o espaço na mídia recentemente. Um foi o edifício Wilton Paz, em São Paulo. Era um edifício que tinha sido abandonado e também foi invadido, e existiam famílias lá morando, mas vamos dizer, de maneira não regulamentada. Teve-se um início e chegou, ou seja, o incêndio se propagou. Felizmente, a grande maioria das famílias conseguiram abandonar a edificação, mas o incêndio foi tão severo que, como vocês podem ver, chegou a passar um pouco para o edifício ao lado. Aqui existe uma rua entre esses edifícios, então o calor foi suficiente para iniciar um incêndio na outra edificação adjacente, mesmo com a rua separando, e levou, inclusive, ao colapso de toda a estrutura, que já é um caso extremo, que é o colapso da estrutura, mas que sim, pode acontecer.
Na verdade, esse edifício aí, ele não era em estrutura de concreto, ele era em estrutura de aço com lajes steel deck. Então, só esse detalhe para nós avançarmos. Mas é o nosso problema que nós temos com incêndio. E em diversas áreas. Nós temos, por exemplo, também, esse ganhou destaque a nível nacional, que foi o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde perdemos grande parte da nossa história, do nosso acervo cultural. Foi outro incêndio que aconteceu em 2018 que ganhou que causou repercussão na mídia. E outro que também foi bastante chocante, porque se tratou da morte de adolescentes com o sonho de jogar futebol, que foi o incêndio no alojamento do Flamengo. Era uma instalação provisória, mas que vinha sendo utilizada já um tempo maior do que provisório, e aconteceu um incêndio e acabaram tendo 10 adolescentes mortos nesse incêndio, mais 3 feridos. Então, são exemplos de incêndio que aconteceram recentemente, entre 2018 e 2019, no Brasil e fora do Brasil. E aí, a grande pergunta que fica é qual é o tamanho desse nosso problema. Infelizmente, países mais desenvolvidos, eles têm estatísticas, felizmente, aliás, eles têm estatísticas que nos permitem quantificar o tamanho desse problema. Nós, no Brasil, e aí sim, infelizmente, nós não temos estatísticas para quantificar esse tamanho de incêndio. Mas esse levantamento que eu estou mostrando é de um estudo nosso feito a nível de doutorado, onde um dos nossos alunos ele era membro do Corpo de Bombeiros, era o Cristiano Corrêa, e ele teve acesso aos dados. Então, nós pegamos dados de um triênio, 2011, 2012 e 2013, das ocorrências de incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, e um terço das ocorrências aqui na cidade do Recife ocorreram em edificações. Então, um terço de todas as chamadas de incêndios foram em edificações. E para a gente dar um zoom aqui nesse um terço de edificações, a gente pode ver que nos 3 anos nós tivemos 1.500 casos de incêndio, 1.600 casos de incêndios e 1.700 casos de incêndios. Então, um número em torno aí de 1.600, 1.650 ocorrências de incêndios em edificações na cidade do Recife. Isso dá uma média de mais do que 3 incêndios por dia. Foram registrados pelo nosso Corpo de Bombeiros. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho desse nosso problema. E como eu já antecipei um pouco, quais são as consequências desse nosso problema? São mortos, são feridos, são perdas financeiras. Essas perdas financeiras podem ser diretas, ou seja, você está perdendo seu patrimônio, ou pode ser indiretas, por exemplo, você está perdendo, você está parando, no caso de uma fábrica, uma linha de produção, você devido a um incêndio, você pode parar uma atividade, pode parar o serviço de fornecedores indiretos de um determinado produto. Nós temos perdas culturais e nós temos danos ao meio ambiente, principalmente quando a gente fala de incêndios florestais ou mesmo incêndio em indústrias como indústrias petroquímicas, como indústrias do setor elétrico. Então, são diversas as consequências que a gente tem devido a esse problema. Só para expandir um pouco o nosso horizonte, nossa forma de pensar, gostaria de ilustrar nesses próximos slides que incêndios não estão restritos a edificações, que é o nosso objetivo principal da nossa conversa de hoje. Incêndios acontecem no setor elétrico, por exemplo, incêndio em transformadores, e podem levar a apagões. Vários dos nossos apagões recentes foram devidos a incêndios. Existem incêndios no setor petroquímico também, ou seja, eu falo aí, mostro, ilustro o parque de tancagem em Santos de uma refinaria, onde esse incêndio durou 8 dias. O Corpo de Bombeiros nos informa que foi consumida para tentar deter esse incêndio todo o nosso quantitativo de espuma de combate a incêndio para apagar esse tipo de incêndio, todo o quantitativo do Brasil foi destinado nessa operação que durou 8 dias até conseguir se extinguir o incêndio. Então, são incêndios em outra dimensão, em outra escala, não é o nosso incêndio de edificação que a gente vai falar hoje. Então, qual é a solução para esse nosso problema? É gerenciar riscos de incêndio. É o que nós propomos, é o que nós queremos incentivar na Obras, é o que nós incentivamos
grupo de pesquisa na UFPE, é criar essa cultura e trabalhar, treinar o nosso engenheiro civil a gerenciar risco de incêndio. Inclusive, isso é uma preocupação que vem crescendo bastante entre nossos profissionais, principalmente depois da norma de desempenho, que, entre vários outros requisitos, ela traz também a questão da segurança contra o fogo. Então, esse tema é um tema hoje bastante debatido em vários setores. Para nós entendermos um pouquinho de incêndio e edificação, trouxe essa figurinha aqui para explicar como é que se dá o nosso incêndio. Isso aqui é o que acontece comumente quando a gente tem um incêndio na edificação. Você tem uma ignição, depois você tem o estabelecimento dessa chama do incêndio, existe o crescimento dessas temperaturas, desse calor, até atingir o flashover, que é a ignição total dos ambientes naquele espaço, onde a temperatura rapidamente vai subir, atingindo 400, 500 e centenas de graus. É justamente após essa parte do flashover que vai acontecer o nosso dano estrutural. Tem uma fase de desenvolvimento do incêndio, que vai ser controlada por diversos fatores, pela ventilação, pelo combustível, até finalmente, depois de um tempo, dependendo desses fatores, vai iniciar uma fase de arrefecimento, ou seja, de decaimento do nosso incêndio. E por que que nós engenheiros civis, precisamos quantificar esse incêndio? Porque nós precisamos saber quanto qual foi o nosso cenário de incêndio, ou seja, quanto de calor que foi produzido, é esse calor que vai provocar o aumento das temperaturas. Acho que desligou minha luzinha. Então, é esse calor que vai provocar o aumento de temperatura, e isso sim, a redução das minhas propriedades mecânicas, esforços adicionais na minha estrutura e, consequentemente, a possível falha. Nós precisamos ter esse cuidado de quantificar para nós planejarmos o abandono da edificação. Eu não gosto muito do termo evacuação. Acho que nós, em Pernambuco, gostamos de ditar regras até, de estabelecer parâmetros. Fica aqui um primeiro apontamento dessa conversa, é que nós pudéssemos falar de abandono de edificação e não de evacuação. É um nome mais apropriado, ao meu ver. Então, que permite a fuga dos usuários e também o combate do Corpo de Bombeiros, que vai ter que entrar na edificação em chamas para poder fazer o combate ao incêndio, para salvar pessoas que têm mobilidade limitada. Para isso, precisa-se também estabelecer como é que vai estar o movimento de fumaça dentro dessa edificação, eles vão precisar saber disso. E, finalmente, o que mais interessa a nós, engenheiros civis, quem estiver indo mais para a parte de construção civil, quem estiver indo para a parte de projeto de estruturas, o comportamento da estrutura em situação de incêndio e até o comportamento dessa estrutura após o incêndio. Se vai precisar de uma recuperação, se não vai precisar de uma recuperação, se ela vai ser condenada, se ela vai precisar de um reforço, ou se ela simplesmente vai ser liberada para voltar à sua utilização. Avançando um pouco mais, nós temos, como é que a gente pode quantificar esse incêndio? O engenheiro civil, ele tem na norma, na NBR 432, ela traz a curva do incêndio padrão. Essa curva de incêndio padrão é a maneira mais simples, ela vem na norma ISO 834 e ela se traz a forma mais simples de se representar a temperatura dos gases dentro de um espaço fechado, dentro de uma edificação, de um espaço de pequenas dimensões, que é o que acontece na nossa edificação. Então, veja que é uma função bem simples, logarítmica, onde você entra com o tempo que você deseja e você vai ter a temperatura dos gases. Essa curva ela se tornou popular porque ela é bastante utilizada quando a gente está fazendo testes de resistência ao fogo. Eu precisava quantificar de uma forma padronizada qual era a minha carga de incêndio, para eu poder fazer um teste num elemento, por exemplo, aqui no Recife, e fazer na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China, e esse teste ter a mesma quantidade de incêndio aplicada. Então, essa curva até hoje é utilizada para esse fim e se tornou bastante divulgada por causa disso. A primeira norma que fala dela é a ISO 834. Então, muita gente também conhece essa curva,
que eu representei aqui por essa linha vermelha, como a curva da ISO 834. Existem outras curvas, nossa norma não traz, mas se vocês forem buscar, por exemplo, o Eurocódigo 1, a parte 1.2, sempre no Eurocódigo, a parte 1.2 se fala de situação de incêndio. Então, no Eurocódigo 1, que traz definições, na parte 1.2, que fala sobre a parte de incêndio, ela traz outras curvas que podem ser adotadas. Por exemplo, nós temos uma curva, essa laranja, que seria a curva de um incêndio no espaço aberto, que ela pode ser utilizada se você quiser quantificar quanto vai ser a temperatura numa janela próxima a um ambiente que está pegando fogo, ou seja, uma janela adjacente ou um cômodo adjacente, isso na parte exterior. Existem curvas, por exemplo, que já são mais severas, como essa azul, que são de hidrocarbonetos, utilizados, por exemplo, quando a gente tem incêndios em edifícios garagens, que aí você tem o combustível dos carros, ou incêndio em túneis, que muitas vezes envolvem, por exemplo, acidentes com caminhão de transporte de materiais derivados do petróleo. Então, são outras formas também igualmente simples da gente fazer essa quantificação da temperatura dos gases. Já que eu falei na NBR 14432, era a primeira norma que eu gostaria de chamar na aula de hoje, na conversa de hoje. Essa norma 14432, ela traz o tempo requerido de resistência ao fogo. Não gosto muito dessa expressão. Vamos dizer que ela traz a resistência ao fogo definida, ou seja, que é orientada pela norma que uma determinada edificação ela precisa ter. Eu fiz aqui uma tabela simplificada só para a gente entender. Então, ela classifica a edificação conforme a sua altura. Eu simplifiquei a tabela, mas ela fala também aqui da parte do subsolo. Tem umas regrinhas para subsolos. E diz qual seria essa resistência ao fogo que aquela edificação deve ter. Por exemplo, uma edificação residencial de 10 metros de altura, ela teria que ter uma resistência ao fogo, seus elementos estruturais, de 30 minutos, pelo menos. É isso que a norma recomenda. Aproveito para dizer uma outra definição. Quando a gente fala de resistência ao fogo, por definição, é um tempo que aquela estrutura vai suportar o efeito do incêndio. Segundo aquela norma que eu falei, aquela norma do incêndio padrão, a ISO 834. Então, a gente não faz sentido a gente falar de tempo de resistência ao fogo, é pleonasmo. Ou seja, quando a gente fala de resistência ao fogo, já é um tempo estabelecido. Então, existe essa primeira norma que ela traz qual é a exigência normativa de um projeto que a gente precisa fazer, que ele precisa atender. Existem outras, mas é muito simples. Como a gente viu, a curva de incêndio ela só é uma função, na verdade. Quer dizer que todo incêndio acontece dessa forma? Não. Nós temos inúmeros cenários que vão ser totalmente diferentes de acordo com a capacidade da carga de incêndio que tem lá dentro, do material combustível que tem lá dentro, ou seja, do pacote de combustível, da ventilação, de vários outros fatores. Já existem outras curvas, são as famosas curvas paramétricas, que tentam levar em consideração isso, que tentam levar parâmetros de ventilação, que tentam levar em conta também o material de vedação, por exemplo, se a parede é feita de tijolo com argamassa, ou se for outro tipo de divisória, uma parede em drywall, ele tenta levar em consideração esse material que é feito das vedações e também leva em consideração a carga de incêndio que existe lá dentro. Então, pelo menos esses 3 parâmetros, ele já tenta fazer uma representação mais fiel do que pode acontecer um incêndio, mas também são equações, por isso que a gente chama ainda de curvas. Vocês podem encontrar essas curvas de incêndio paramétricas naquela norma que eu mencionei também no Eurocódigo 1, na parte 1.2 existe. E aqui eu ilustrei mostrando várias dessas curvas para vários pacotes de incêndio diferentes e para um único fator de ventilação, mas essas curvas vão mudar se tiver outro fator de ventilação, assim como também se o material de vedação for diferente, se o espaço for diferente, vai influenciar. Então, a gente já começa a ter uma representação um pouco melhor do que pode acontecer. Mais do que isso, o que nós temos? Nós podemos utilizar os nossos modelos numéricos para representar os nossos softwares, para tentar representar o incêndio dentro da edificação.
Nós temos os modelos mais simples, que são modelos de uma zona ou de duas zonas, e aí nós temos vários programas que fazem isso, por exemplo, o Ozone, o Argus, o Cefast, e eles já conseguem representar um incêndio ainda de uma maneira bem simples. Ou você pode ter modelos de volumes finitos, como, por exemplo, o Fire Dynamic Simulator, o famoso FDS, mas aí já precisa entrar realmente em linha de programação, precisa já configurar uma série de parâmetros para que a gente possa rodar nosso modelo. Só para ilustrar rapidamente algum desses resultados, isso foi um experimento que nós fizemos lá no Corpo de Bombeiros, em Portugal, junto com a Universidade de Coimbra, onde nós tocamos fogo num container que ele representava tipo um cômodo de uma edificação. É muito comum se utilizar para representar carga incêndio esses caibros de madeira. A madeira ela tem um potencial calorífico em torno de 17 a 20 megajoules por quilo. Isso é mais ou menos da maioria, o mesmo potencial calorífico de todo o material que a gente tem dentro de uma residência. Ou seja, plástico, roupas, algodão, seda, tem mais ou menos isso. Então é muito comum a gente representar o incêndio por esses caibros de madeira. Em inglês o pessoal chama de wood cribs. E aí você pode aumentar a sua carga de incêndio de acordo com o que estabelece a norma, de acordo com o seu cenário para fazer o experimento. E nós medimos as temperaturas com termopares e registramos os dados experimentais. E aqui está o resultado do Cefast, está aqui em laranja, vocês veem que tem uma boa proximidade, e também o do ozone. Foram feitas duas simulações, uma roxa e uma verde, com ozone um pouco mais divergente, mas se aproximando um pouco mais das temperaturas registradas no experimento, sempre tentando fazer esse grande desafio que é você representar o seu incêndio dentro de uma edificação. E, por fim, foi o mesmo ensaio que eu falei, também aqui já um estudo nosso, um trabalho nosso aqui realizado na UFPE, com a Roberta, a nível de mestrado, onde ela já usou o FDS, o Fire Dynamic Simulator, para representar aquele mesmo incêndio. E aí o Fire Dynamic Simulator ele leva em consideração mais uma série de parâmetros e já consegue não só representar as temperaturas, como representar a distribuição do fumo, da fumaça, também o calor, faz inclusive alguns vídeos, algumas imagens, para a gente imaginar como é que fica, como é que seria esse cenário de incêndio. E aqui eu sempre tentei mostrar a foto do experimento com a resposta do output do FDS. Isso aqui já foi um segundo experimento que nós fizemos em parceria com o Corpo de Bombeiros também. Já nós mobiliamos um cômodo também, isso aqui já no Recife, em Pernambuco, e foi colocado fogo nesse cômodo e, mais uma vez, foram medidas temperaturas e comparadas, depois rodado o modelo, fazendo essa mesma configuração dessa carga de incêndio para o FDS. E está aqui o gráficozinho ilustrando você conseguindo um resultado mais próximo da realidade. Eu tenho uns videozinhos aqui até do FDS, vou tentar passar só um, porque talvez não dê tempo. Deixa eu tentar mostrar um, compartilhar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia da potencializada do programa. Pronto, aqui já um videozinho do FDS, onde você pode simular tanto a fumaça, quanto as chamas, e tirar gradientes de temperatura, concentração de gases, de oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluxo de calor, todas as informações que vocês queiram usar para fazer um projeto, seja para fazer um projeto estrutural, seja para fazer um projeto, por exemplo, das rotas de fuga, seja para, por exemplo, fazer um projeto de sinalização, etc. Vou voltar para a apresentação. E essa seria a primeira parte que eu queria mostrar hoje, para a gente ter uma ideia de como é que um engenheiro pode utilizar as ferramentas, o que existe na norma, para tentar quantificar
o incêndio. É o nosso primeiro desafio sempre que a gente quer analisar uma edificação em situação de incêndio, é quantificar essa parte, o nosso problema térmico, digamos assim. O segundo ponto é entrar já na parte mecânica, ou seja, no comportamento do material, no comportamento da estrutura. Então, basicamente, o que é que acontece? Quando nós temos um incêndio, nós temos um calor que vai ser emitido por radiação para aquele meu elemento, certo? Pode ser a minha estrutura, por exemplo. Também é aquecido, também existe um fluxo por convecção, um fluido de movimento, vai ter troca de calor. Parte desse calor aqui vai ser absorvido pela minha estrutura, parte desse calor também vai ser irradiado para fora da minha estrutura, para outros elementos. Então, o nosso problema de transferência de calor envolve o balanço de todas essas equações dos nossos 3 problemas clássicos aqui de fluxo de calor, ou seja, condução e convecção para a minha estrutura, para a face da minha estrutura, e da face da minha estrutura para o interior do meu elemento, por condução, convecção e radiação para a face do meu elemento e condução da face para o meu interior. Então, basicamente, é isso aqui que acontece. Então, como a gente já viu que o incêndio provoca um fluxo de calor, esse fluxo de calor provoca um aumento da temperatura, então provoca um aumento da temperatura do meu elemento estrutural, da minha peça. Esse aumento de temperatura vai causar vários efeitos nas características e propriedades do material, mas para hoje, o que é que nós precisamos saber? É que vai provocar redução nas propriedades mecânicas do meu material, seja concreto, seja aço, qualquer que seja esse material, ou seja, nós vamos ter redução de resistência à tração, redução de resistência à compressão, redução no modo de elasticidade e, consequentemente, ou seja, minha resistência da minha estrutura como um todo, ela vai reduzir com o tempo, vai reduzir com a progressão do incêndio, podendo levar à falha do elemento ou, em casos mais severos, até a falha, o colapso da estrutura como um todo. Na hora que essa resistência da minha peça, da minha estrutura, ela se torna menor do que o meu esforço solicitante, a gente vai acontecer a falha, é a definição da falha da minha estrutura. E aí eu começo a dar um zoom para nós entrarmos dentro do material, dentro do concreto, que era a minha intenção hoje. Tanto o concreto quanto o aço, porque nós temos aço nas nossas barras, o nosso concreto é armado. Então, aço e concreto são materiais incombustíveis, eles não exalam gases tóxicos, ok? Mas aí começam algumas diferenças. O nosso aço, ele tem alta condutividade térmica, então, rapidamente, a temperatura, o calor se propaga por todo o meu elemento e eu tenho uma temperatura bem distribuída ao longo do meu elemento, de uma forma mais homogênea. Já o concreto, como ele tem baixa condutividade, a gente começa a ver gradientes de temperatura. E mais ainda, para complicar o nosso problema, nosso concreto é uma mistura de materiais. Ele tem pasta, ele tem agregados, e tudo isso aqui vai dificultar um pouco a minha análise quando eu estou falando de estruturas de concreto em situação de incêndio. Meu concreto, nós dizemos também que ele tem um baixo fator de massividade. Isso aqui é bom, porque isso aqui vai reduzir o crescimento da temperatura no elemento. O fator de massividade é uma relação entre o perímetro exposto ao incêndio e a área da minha seção. Então, diferentemente das minhas estruturas de aço, que têm alto fator de massividade, geralmente, e aí esse aumento de temperatura vai se dar muito mais rápido do que nas estruturas de concreto. E se o engenheiro quiser ter ideia de como é que acontece essas reduções na tração, na compressão, no modo de elasticidade, ou mesmo saber como é que se representa o gráfico tensão-deformação para cada temperatura, porque ele vai mudar em situação ambiente. Tem uma relação tensão-deformação, a 200 graus ele vai ter outra, a 300 graus outra, a 400 graus outra. Então, deixa de ser um problema estático no tempo e passa a ter um problema em função do tempo. Não quero falar dinâmico para não misturar um pouco com dinâmica, que seria outra coisa. Mas, então, eu vou chamar a minha segunda norma de hoje, que seria a norma 15.200, que é a norma que fala de projetos de estruturas de concreto em situação de incêndio. Lá vocês encontram, eu extraí esses gráficos de lá, para vocês verem, todas essas informações, essas propriedades, em função da temperatura. Geralmente, quando a gente fala de incêndio, a gente fala de um fator redutor K.
Esse K, por exemplo, para o concreto, o K para o aço, vocês veem que quando eu tenho uma barra CA50 tem um comportamento, quando eu tenho uma barra CA60 para tração tem outro comportamento, quando ela está em situação de compressão, para pilares, por exemplo, já tem outro comportamento diferente, tem tudo na norma, ou seja, vocês encontram isso na norma 15.200. Assim como também outras propriedades, outras características que são necessárias se você quiser, por exemplo, rodar um modelo em elementos finitos, nuances, no Abacus, para simular essa estrutura. Vocês também, então, vão precisar de informações de características físicas e de características térmicas, e vocês encontram na norma isso, tanto para alongamento, que seria os coeficientes de expansão, para calor específico, para condutividade do material, para densidade do material, tudo isso vocês encontram na NBR 15.200. Se for concreto, exigem sim alguns dados para barras de aço, mas se for preciso algum dado a mais para aço, por exemplo, a chapa de aço como uma laje mista, como uma steel deck, por exemplo, vocês podem encontrar na NBR 14323, que ela fala de projetos de estruturas de aço e mistas, de aço e concreto, em situação de incêndio. Então, essas duas normas são as normas básicas que nós temos para a situação de incêndio, a 15.200 e a 14323, para quem quer fazer um projeto de estruturas em situação de incêndio, ou mesmo quer fazer avaliação de uma estrutura dessa em situação de incêndio. Como eu mencionei, concreto, pessoal, é bem complexo. Concreto, ele tem uma heterogeneidade que vai causar, não é tão fácil de nós fazermos uma análise. Diversos fatores vão influenciar aquele resultado, aquele fator de redução que eu falei, K, que é um fator de redução da resistência à compressão, à tração do concreto. E o que é que eu queria mostrar? Que os experimentos, nós temos diversos ensaios, tem uma infinidade de valores e de variação. Vocês veem, por exemplo, isso aqui foram, eu peguei de alguns artigos, que a gente traz uma variação muito grande. Por exemplo, a ambiente seria 1, ou seja, que ele não tem redução nenhuma, e aqui, por exemplo, a 300 graus, a gente teria já uma redução de 40%, ou seja, ele estaria com 60%, 0,6 do valor. Alguns concretos chegam até a ganhar inicialmente alguma resistência antes de começar a perder. E diversas variáveis influenciam isso. A resistência do concreto, se ele é um concreto de alta resistência ou um concreto tradicional, densidade do concreto, se ele é feito com agregado leve ou com agregado tradicional, a origem desse agregado, se é calcário, se é silicoso, que é o mais comum nosso aqui no Brasil. O tipo de ensaio, basicamente, são 3 tipos de ensaio que são feitos em propriedades de materiais em situação de incêndio, sob altas temperaturas, que são ensaios sob altas temperaturas, com carga e sem carga, ou mesmo residual, que são aqueles ensaios feitos após o resfriamento do elemento, a gente faz um ensaio para determinar qual foi a resistência residual dele após o incêndio. E mesmo o tipo de resfriamento, se for um resfriamento brusco, lento, tudo isso vai variar o comportamento. Então, eu só quero que vocês tenham uma ideia que concreto não é uma coisa tão bem definida, feito aço, que nós temos um certo consenso internacional já há algum tempo, e você consegue discretizá-lo como uma função de uma forma bem comportada. Então, concreto tem uma variação muito grande, e muitas vezes essa variação, eu coloquei aqui os valores que são estabelecidos na norma 15.200. Estão em vermelho os valores para o nosso tipo de agregado, por exemplo, que é o silicoso. Vocês veem que em muitos casos eu estou tanto para modo de elasticidade, quanto, esses dois aqui são modo de elasticidade, quanto para resistência à compressão, várias vezes eu posso estar abaixo da curva. Então, a norma pode estar contra a segurança. Então, eu dou um alerta aqui, que é, se você estiver trabalhando com concreto, vale a pena, talvez, você fazer o ensaio para saber que tipo de material é aquele, ou a não ser que você tenha confiança em saber que material é aquele, ele já tenha sido bem caracterizado para você saber se você pode utilizar os parâmetros da norma de uma forma segura ou não, porque concreto varia bastante. É a minha intenção dessa mensagem com esse slide que eu queria falar. Temos também toda a parte de ensaios na microestrutura do concreto, com MEV, com TRX, com colorimetria. Isso aqui é bastante utilizado em estruturas pós-incêndio, como o concreto ele muda de cor, você tenta imaginar qual é a temperatura que chegou no ambiente
e qual é, consequentemente, o dano no concreto em função da temperatura, para você fazer uma avaliação de recuperação ou não da estrutura. E outra característica do material do concreto que eu queria chamar a atenção é o lascamento. O que é o lascamento, pessoal? Quando a minha peça está sendo aquecida, existe uma migração da água do concreto, tanto para o interior do elemento, que está mais frio, quanto para a parte exterior, para evaporar, que está aquecida pelo incêndio. É formado um layer, uma zona de concentração que aumenta a tensão no poro, e esse aumento de tensão aqui pode fazer o destacamento de uma camada do concreto. Eu ilustro aqui, e aí cai-se um pedaço do concreto, muitas vezes essa liberação, essa ruptura, pode ser até de uma forma explosiva. Mais comum na estrutura é que seja destacado uma camada do concreto. E é um fenômeno progressivo que vai destacando mais uma camada, mais outra camada, mais outra camada, podendo deixar toda a sua armadura, por exemplo, exposta, ou seja, perdendo totalmente a função de concreto armado, uma vez que não tem mais aderência entre a peça de concreto e a barra de aço. Aqui um edifício residencial que pegou fogo aqui no Recife, no subsolo, e vejo aqui também que tinha a famosa laje cabacinha, e toda a parte aqui de armadura dela também foi destruída, foi exposta, tivemos que fazer uma recuperação nessa laje. E o que é que influencia spalling, lascamento? Vários fatores. Baixa resistência à tração, taxas de aquecimento, aquecimento assimétrico da peça, umidade, principalmente umidade, como eu já falei, é um fenômeno termomecânico hidráulico, então precisa ter água para ter spalling, se não tiver água não tem. Baixa permeabilidade, então se o concreto for menos permeável, vai acentuar o risco de acontecer spalling, tudo isso pode propiciar o lascamento da minha peça, que, cá na minha opinião, eu acredito que é um dos fatores mais importantes, mais que compromete o desempenho de estruturas de concreto em situação de incêndio. Várias soluções são propostas, uma das mais comuns e adotadas é a adição de fibra de aço e de polipropileno. Essas fibras de polipropileno, elas derretem em torno de 150 a 200 graus e formam canais para que a umidade possa sair. E aí, saindo a umidade, como eu falei, não existe spalling, não existe lascamento. A gente já viu, edificações, sim, elas pegam fogo, e elas podem danificar a minha estrutura de concreto. Sim, a gente tem uma lenda de dizer que estrutura de concreto não é danificada por incêndio. Mentira. Pode chegar a um colapso na edificação, pode acontecer o spalling, que vai levar esse colapso muito mais precoce, ou eu posso ter até elementos totalmente comprimidos. Vocês veem aqui um pilar que ele está danificado, comprimido, a parte da fachada, devido a incêndios que aconteceram em estruturas de concreto. E, tentando aqui rapidamente, só para dar uma ideia como é que a gente pode verificar uma estrutura de concreto em situação de incêndio, a norma ela traz 3 grupos de verificações. A primeira, que são os métodos simplificados. Para concreto, o primeiro método simplificado que eu tenho é o método tabular. O método tabular é muito simples, gente. Ele diz qual é a resistência ao fogo que você deseja da estrutura. Por exemplo, se eu quero uma resistência ao fogo de 60 minutos, isso aqui é para uma viga biapoiada, extraída a norma também a 15.200, que é a norma que fala de estrutura de concreto em situação de incêndio. Ela diz que tem que ter uma largura mínima de viga de 120 milímetros e um cobrimento de 40 milímetros. Então, ela especifica, vamos dizer, dimensões geométricas, tanto para vigas, para pilares, para lajes. Ela especifica dimensões geométricas de acordo com a resistência ao fogo que você deseja. Esses resultados foram obtidos de experimentos. Então, são medidas, como é um método muito simples, basta consultar uma tabela. É isso que roda por trás de vários programas daqueles que fazem dimensionamento de estrutura em situação de incêndio. Eles estão com o método tabular lá configurado neles, eles verificam o projeto estrutural conforme essas tabelas aqui. Como é um método muito simples, ele não está avaliando o cenário correto de incêndio, geralmente eles são muito conservadores, geralmente eles levam a soluções conservadoras em favor da segurança,
mas que podem resultar também num projeto muito oneroso, que aumente bastante o custo da obra. Nós temos, a nossa norma não traz esse método, mas é um método já também bastante aceito na comunidade internacional, que é outro método simplificado para você dimensionar a estrutura em situação de incêndio, que é o método dos 500 graus. O grande dificultador desse método, e por isso que ele também não vem na norma, é que ele não traz uma solução para o problema térmico, ele não te dá o gradiente de temperatura na peça. A primeira etapa dele é você determinar a temperatura, a distribuição de temperatura na peça. Esse aqui eu ilustrei de um experimento que nós fizemos, ou seja, um resultado experimental. Então, vocês veem o concreto, você tem um núcleo aqui do concreto praticamente a 100 graus e a camada exposta que já está a 600 graus aqui, mais aquecida. Então, você tem o gradiente de temperatura. O método se chama método dos 500 graus, porque a ideia é você identificar onde é que está a isoterma dos 500 graus e você imaginar que essa seção vai ter essa nova dimensão, a seção de concreto vai ter essa nova dimensão da isoterma dos 500 graus, ou seja, um novo B e um novo H de altura. E, como eu disse, o grande dificultador desse método é que ele não traz uma solução térmica, ele não diz como a gente resolve isso. Então, eu tenho que usar alguns artigos que trazem maneiras de você quantificar essa distribuição de temperatura, ou tem que recorrer para uma solução aproximada, como, por exemplo, com elementos finitos, ou mesmo para um método experimental para quantificar a distribuição de temperatura na sua peça. A única coisa que a norma traz, o Eurocódigo, e aí eu já estou falando do Eurocódigo 2, que é o que fala de estruturas de concreto em situação de incêndio, a parte 1.2, ele traz ábacos para algumas situações dessa distribuição de concreto. Então, se sua peça tiver as dimensões que estão lá, você pode utilizar esses ábacos e ver a distribuição de temperatura para poder determinar a isoterma dos 500 graus. Quando você determina a isoterma dos 500 graus, você pode também saber qual é a temperatura que tem nas barras e aí definir qual vai ser o fator K para a redução dessas barras. E aí, basicamente, você pode calcular o valor de resistência que vai ter a força de resistência devido às barras, a tração. Aqui é equações para vigas que a gente utiliza no dimensionamento de concreto normal, não tem nenhuma novidade, exceto que você multiplicar pelo fator redutor. Então, eu estou reduzindo minha resistência à tração das barras de acordo com aquela temperatura para aquele tempo de incêndio que eu estou querendo calcular. Determino minha resistência à tração, posso calcular, na verdade, essa aqui é a equação para você determinar a resistência à tração do concreto, também multiplicado pelo fator redutor do concreto. Como o concreto geralmente abaixo de 500 graus, a redução é muito pequena, o método ele diz para a gente adotar um K igual a 1. E aí vocês podem, igualando a tração com a compressão, vocês podem determinar a nova posição da linha neutra. Com essa nova posição da linha neutra, vocês podem verificar o domínio, isso é importante, ver se está no domínio 2 ou no domínio 3, que aí não teria problema, porque a gente estaria com a ruptura ductil do elemento, ou se ela vai cair no domínio 4, que seria a ruptura frágil, e aí a gente teria que realmente mudar a altura da seção, que se tiver na fase de projeto é tranquilo, se já for uma estrutura construída, aí você teria que pensar num reforço com armadura negativa, até isso aí seria complicado para fazer. Mas, enfim, determinada altura da linha neutra, você pode determinar o novo momento, vamos dizer, de resistência, a nossa nova capacidade resistente do seu elemento. Então, esse basicamente aqui seria o método simplificado. Temos também, a norma fala então desses métodos simplificados, fala também de métodos experimentais, e agora eu estou falando um pouco de testes de resistência. Aqui é o forno que nós temos aqui na UFPE, é um forno de 1 metro por 1 metro, então ele permite que a gente aplique a curva ISO 834 em elementos. Isso aqui é um teste feito para paredes. A norma, ela prescreve que esse forno ele tem que ter a dimensão de um elemento estrutural, ou então, se o elemento for maior do que 2,5 por 2,5, ele tem que ter 2,5 por 2,5. Então, esse ensaio, a rigor, não é um ensaio padronizado por norma, uma vez que a gente não tem essa dimensão. Mas, basicamente, são 3 critérios de isolamento térmico. Quando você mede a temperatura em 5 pontos, na face oposta, e aí você pode determinar a falha por isolamento térmico. Estanqueidade
que é para ver a passagem de gases para outro ambiente, para o outro lado da parede, ou de fumaça, e a parte de estabilidade ou resistência. Quando a parede é não estrutural, a gente faz um ensaio com uma bola maciça, que é dado uma pancada, são 3 pancadas, na verdade, para ver se a parede tem estabilidade. Se for uma parede com função estrutural, você tem que ter um pórtico, que nós temos lá, e você pode fazer esse ensaio em situação de incêndio. Vou passar só rapidamente essa parte de experimentos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E nós podemos fazer aqui o mesmo forno, ele é modular, então nós podemos montar em diversas situações. Aqui é para dentro, foi colocado um pilar, então a gente consegue fazer um ensaio de um pilar com até 1 metro dele sendo aquecido, e aí já dentro do pórtico, quando eu falei, para a gente ter, aplicar carga nesse pilar e poder fazer ele como ele em situação de serviço, suportando carga. Quis ilustrar também que existem fornos maiores, esse aqui já é o forno da Universidade de Coimbra, ele permite que a gente faça um ensaio num pilar de até 3 metros de altura, então algo já muito maior. E nós utilizamos uma série de instrumentação, onde nós podemos medir o deslocamento lateral desses pilares, onde nós podemos medir também a deformação axial desses pilares, podemos medir a carga. Como esses ensaios são feitos com restrição, geralmente tem um aumento de carga, e aí depois ele vai perdendo resistência até a hora que ele falha, até a hora que ele passa abaixo do valor, ele não suporta mais a carga que era aplicada, ele configurando a falha do pilar. Utilizamos também termopares para medir temperatura no interior. No caso, esses pilares que eu estou mostrando, utilizando esses resultados para ilustrar, eram pilares mistos, pilares de aço, com perfil de aço tubular, circular, e preenchidos com concreto armado. Você pode medir também o gradiente de temperatura com esses termopares dentro da seção. Já voltando para o nosso forno aqui, já em outra configuração, para a gente fazer ensaios com lajes. Isso aqui foi uma laje steel deck que a gente ensaiou no nosso galpão, e aí ela utiliza critérios da ISO 834, que elas trazem critério de deslocamento máximo ou de uma taxa de deslocamento máximo, caracterizando a falha desse elemento. Só para ilustrar que a segunda maneira que a norma prescreve, diz que você pode determinar a resistência num fogo, primeiro é pelos métodos simplificados, segundo são pelos métodos experimentais. Ou, finalmente, entrar nos nossos métodos avançados, que são nossos métodos aproximados, utilizando elementos finitos, por exemplo, para resolver tanto o problema térmico quanto o problema mecânico, e aí tem softwares que são bastante utilizados para isso, como o ANSYS, como o Abacus, como o SAFI, que é específico para incêndio, onde você pode resolver tanto o problema térmico, está aqui cheio, o desenvolvimento das temperaturas em alguns pilares, tracejado está o numérico e cheio está o experimental. Mais uma vez, cheio o experimental, a linha preta, e o tracejado azul, o numérico, a gente tentando fazer a simulação desses pilares, mesmo, inclusive, a falha do próprio pilar, você indicando aqui a flambagem de algum desses pontos e determinando a resistência ao fogo desses pilares. Pessoal, foi um pouco corrido, eu não sei, a ideia era mesmo mostrar um pouco qual era o que a gente tem em termos de norma, em termos de experimento, o que é praticado no Brasil e no mundo, para a gente ter um resumo sobre isso. Espero que tenha conseguido passar pelo menos a ideia, mas quer dizer que eu estou à disposição, quem quiser mandar um e-mail, entrar em contato, me procurar na UFPE, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Estou à disposição para qualquer questionamento. Espero que tenha atendido aí o objetivo dessas apresentações, que era falar um pouquinho desse tipo de estrutura de concreto em situação de incêndio. Obrigado aí ao pessoal da Mega Pascoal pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, professor. Até agora não apareceram perguntas para o senhor. Se alguém quiser mandar, o pessoal está só lhe parabenizando, dizendo que foi muito informativo e foi bem claro. Uma pergunta de Matheus Vinícius. Como funcionam os testes para liberação do edifício para retorno de suas atividades após incêndio? Bem, primeiro, vamos dizer, a primeira instituição que ela vai entrar vai ser o Corpo de Bombeiros. Eles que vão dar esse primeiro laudo, vamos dizer, de interdição.
Segundo ponto que eu recomendo aí dependendo da obra, seria chamar um engenheiro para poder avaliar um engenheiro estrutural para poder avaliar essa estrutura. Se ela foi comprometida a nível que precisa ser feita uma recuperação, e se for feita essa recuperação, qual seria como é que seria essa recuperação, ou se o dano foi tão severo que seria mais recomendado a condenação da edificação, ou mesmo se só foi um incêndio rápido que não comprometeu a estrutura e que ela já pode ser liberada para ocupação novamente. Então, teria que chamar um profissional, um engenheiro estrutural, para dar esse parecer. O pessoal aqui só parabenizando, só coisa boa. Mais uma pergunta. Como é realizada a avaliação de alguma estrutura incendiada? Como é realizada a avaliação de alguma estrutura incendiada? Primeira forma, a visita ao local, ou seja, o engenheiro que tem know-how nessa área, ele vai fazer uma inspeção, porque identificando qual foram os materiais combustíveis, identificando, por exemplo, cores, fissuras nas paredes, ele já pode ter uma ideia de qual foi a temperatura e se aquela estrutura vai ter um dano, o tipo de estrutura, se aquela estrutura teve um dano ou não. E aí ele entra numa segunda fase, se for necessário, que é de fazer ensaios. Por exemplo, nós temos testes de ultrassom que a gente pode conseguir, sem extrair um testemunho, tentar identificar qual seria a resistência daquela peça. Ou mesmo a gente pode solicitar a extração de testemunhos, para que a gente tenha uma ideia de quão foi danificado, e aí tanto com testes destrutivos de resistência à compressão, ou mesmo com testes aí da microestruturas para analisar a fissura, para analisar como é que está a pasta, etc. Você pode determinar se aquela estrutura, qual foi o nível de dano nela. Ou mesmo partindo para uma maneira mais avançada, você tentando reproduzir, através desses programas que eu falei, o cenário de incêndio, através até de um descritivo mesmo, você pode tentar simular para reproduzir em computador o que é que aconteceu naquele cenário de incêndio. E aí você dá o seu laudo. Vamos lá para a última pergunta. Como se aplicam as caracterizações MEV e DRX nesse processo, professor? Pergunta de José Rosa. Isso seria bom conversar com o pessoal de materiais, que é mais a praia dele. Eu sou da parte de estruturas, mas basicamente o MEV ele é um microscópio que seria para você fazer análise de fissuras e conseguir identificar a que nível essa fissuração ocorreu na pasta, nos agregados, etc. E o DRX é para a gente caracterizar algum material que surgiu. Por exemplo, quando é que eu falei muito rápido, mas, por exemplo, você tem aí uma degradação do CSH, que é responsável pela resistência do concreto. Então, à medida que atinge certo nível de temperatura, vai ocorrendo a degradação, vai sumindo, vai desaparecendo esse CSH e surgindo produtos dessa degradação. Então, identificando esses produtos, identificando essa diminuição de CSH, você pode identificar qual seria essa resistência do elemento. Mas é mais comum a gente partir para ensaios mecânicos, fazendo ensaios com testemunhos, por exemplo, para determinar essa resistência. Ok. Agora vamos para a última pergunta de Joyce Ferreira. Ela é do Megapascal também. Professor, Thaís, deixa eu até te atrapalhar. Estou vendo aqui a Simone até dando os parabéns. A Simone é da área de materiais e, inclusive, isso é uma boa pergunta que pode até uma conversa ser feita com ele. Eu que agradeço, Simone, pela oportunidade. Já ela vai entrar aqui para falar um pouco com a gente, tudo bem? Ok. Vamos lá para a pergunta. As lajes treliçadas com enchimento de EPS estariam contra a segurança em situações de incêndio? A emissão de gases de EPS seria um fator negativo? Peraí, vamos lá. A laje... As lajes treliçadas com enchimento de EPS estariam contra a segurança em situações de incêndio? Essas lajes treliçadas, eu acredito que eles estão falando daquela laje que o pessoal vulgarmente chama de falsa laje, que são aquelas vigotas treliçadas e a gente utiliza preenchendo às vezes com tijolos, etc. Não há nada em norma, não há nada definido. Hoje isso é um vamos dizer, fronteira do conhecimento para o comportamento desse tipo de laje em situação de incêndio.
Nós temos, inclusive, uma pesquisa que está sendo realizada na Universidade de Coimbra, na qual eu sou co-orientador, com um engenheiro civil do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e ele está estudando justamente esse tipo de laje. Ou seja, a ideia de trazer um pouco de orientação sobre esse tipo de laje. Mas hoje nós realmente temos uma lacuna no nosso conhecimento de como se comporta esse tipo de laje. O problema do material, se ele for combustível, inicialmente, para o risco para as pessoas, é a emissão de gases tóxicos. Para a estrutura em si, isso não teria tanto problema. Mas para a pessoa, dependendo do material, pode ser que traga problemas. Foi um pouco do que aconteceu na Kiss, que o material que era utilizado, um dos vários fatores para a catástrofe da Kiss, da boate Kiss, vocês devem ter ouvido falar, devem ter visto, devem se lembrarem, era que os materiais de isolamento acústico, eles eram flamáveis, eles eram combustíveis e emitiam gases tóxicos. E isso aí mata as pessoas. Ou seja, a gente tem, numa primeira fase, quando as temperaturas são mais baixas, o risco às pessoas. Numa segunda fase, e aí eu falo acima de 400, 500 graus, o dano na estrutura, que é o comprometimento da edificação. Ok, obrigada, professor. Agora eu vou abrir o áudio aqui para a nossa professora e orientadora, Juliana Veras. Tudo bem? Ok. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Me escutam? Sim, professora, estamos escutando. Boa noite, professor Tiago Anselmo. Tudo bem com você? Olá, Juliana, tudo bom? Muito bom lhe reencontrar nessa situação, né? Um bom reencontro. Boas memórias me vieram quando eu vi o seu nome na palestra nesse encontro de hoje. Boa noite, Thaís, Abel, equipe do Mega, todo mundo que está escutando. Tiago, muito obrigado por vir disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Extremamente importante esse tema que você vem trabalhando e desenvolvendo pesquisas importantes e que geram resultados que salvam vidas, né? Falar aqui da adesão do público, nós lotamos nosso auditório, tivemos aqui mais de 100 pessoas, e essa é uma modalidade agora de evento que veio para ficar. Baixo custo, maior segurança para a gente e poder agregar mais um público maior lá no auditório, provavelmente nem todos, uma parte, uns 10 ou 20% ficaria de fora dessas informações aqui dessa conversa, Tiago. E aí, falar um pouquinho sobre a importância do tema. Você falou agora na Boate Kiss, e hoje nós temos a Lei Federal 13.425, que essa lei, como alguns alunos já sabem, os que passaram pela disciplina de higiene e segurança, sabem que nós temos hoje nas escolas de engenharia e arquitetura no país que estudar os dispositivos de prevenção contra incêndio, de combate ao fogo e de abandono de área. E aí a gente pensando agora um pouco, vamos refletir aqui. Se eu vou estudar o abandono de área, determinando as larguras para poder o pessoal sair do risco do fogo. Se eu estudo e vou dimensionar o hidrante com a capacidade de água para combater o fogo. Mas a definição, o primeiro dispositivo de prevenção contra o fogo, vocês determinam no momento do projeto. A partir do momento que vocês estabelecem e definem a tipologia estrutural e os elementos de vedação, vocês estão também definindo qual é o primeiro dispositivo de combate ao fogo. Quem pagou já lá a higiene, a gente já viu essa parte, né, de como atacar o combate ao fogo, mas agora como a gente vai prevenir? E aí a prevenção, que é o principal passo, a gente entra na fase de projeto. Então, mais uma vez, projeto, especificação técnica, vindo para a gente mostrando qual é a importância
de se trabalhar adequadamente num projeto. Com um bom projeto, a gente faz uma boa execução de obra. Bem, é isso, Tiago. Agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que Simone também vai falar aqui com você. Eu que agradeço, Juliana. Muito bom de te reencontrar novamente. Pena ser nessa forma por videoconferência, mas como você disse, eu acho que é uma maneira extremamente válida para a gente guardar. Ou seja, no meio de tanta notícia negativa, eu acho que tem algumas experiências positivas que a gente pode manter mesmo no nosso retorno pós-pandemia. Essa é uma dessas iniciativas. Deixa eu só fazer um comentário que eu não falei na minha apresentação, que é que foi criada no Brasil desde 2017, se eu não me engano, uma frente parlamentar mista, ou seja, na Câmara e no Senado, existem senadores e deputados, para debater a segurança contra incêndio. E daí vem uma série de medidas como essa que foi mencionada, de se introduzir conteúdos de segurança contra incêndio nas disciplinas dos cursos de engenharia e arquitetura. Essa foi uma grande batalha nossa, foi um grande marco para justamente começar a ter essa cultura de segurança contra incêndio. E aí nós trabalhamos lá como no Conselho Consultivo. Tem duas instituições lá ligadas, que é a USP e a Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu fico muito satisfeito de ver que esse tema agora desperta o interesse aí na Federal Rural, e vai ser ótimo o crescimento desse grupo aí para podermos trabalhar juntos. Precisamos de mais pesquisadores nessa área. Espetacular, Tiago. Espetacular. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Juliana já fez os comentários. Eu entro aqui para agradecer a sua palestra, excelente. Ia mandar a pergunta para você pelo chat geral, terminei mandando pelo privado, né? Eu não vi, que eu fico... Ainda falta um pouco de familiarização com esse tipo de ferramenta, eu fico um pouco perdido. E aí, no meio de tantas perguntas, também eu não consegui acompanhar. Mas o que eu não consegui responder aqui, pode passar meu contato, meu telefone, e-mail, estou à disposição para responder e para conversarmos. Porque, assim, como é muito restrito, a gente não consegue ver todas as perguntas. Qualquer coisa, eu não sei se você colocou no início da apresentação teu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, depois eles poderem entrar em contato. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, viu, Tiago? Adorei a palestra, adorei a explanação. E vamos, sim, seguir com essa parceria. Inclusive, a gente já está indo aí, já entrou em contato contigo, né, para desenvolver um projeto com um aluno nosso, e vamos levar isso para frente, tá bom? Obrigada a todos, boa noite e até a próxima palestra. Está convidado também para assistir a nossa próxima palestra, Tiago. Com certeza, vai ser um prazer. Inclusive, deixa eu fazer um outro convite, é que nós temos o nosso Congresso de Segurança contra Incêndio, o CILACE. Ele já vai para a sua 6ª edição, que vai ocorrer no ano que vem. E vai ser um prazer encontrar um trabalho do grupo do Mega Pascal, um trabalho da Rural lá entre os trabalhos submetidos. Então, fica esse convite para esse evento que vai ocorrer em outubro, novembro do ano que vem, 2021, na cidade de Belo Horizonte. Já tivemos 5 edições, uma no Porto, uma em Coimbra, uma em Natal, Recife e Porto Alegre. Agora vai ser a vez de Belo Horizonte. Pronto. Vamos adiantar esse trabalho aí, vamos torcer que essa pandemia acabe logo, né, para a gente voltar aos nossos trabalhos, que realmente tem atrapalhado bastante. Então, até mais. E eu mando para você o cronograma das próximas palestras. Ok, obrigado, estarei presente, uma boa noite e obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Nos siga nas redes sociais. Mega Pascal. Juntos somos mais fortes.